A paz de Cristo a todos. Deus abençoe cada um nessa tarde maravilhosa. Estamos muito felizes em receber vocês para mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Já estou vendo ali, chegando o nosso convidado especial dessa tarde, Pastor Douglas. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Douglas do Carmo. Vamos só aguardar um pouquinho quem está entrando também. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por essa oportunidade. Ô, meu amigo! Fala, meu amigo, pastor Isaías, tudo bem? Paz. Que bom te receber, estou muito feliz de ter você conosco nesse projeto. Rapaz, eu que estou imensamente feliz e realizado. Eu quero já começar de antemão a agradecer a Deus, a toda a equipe aí da Faculdade Vitória em Cristo, a você especificamente, por poder chegar até aqui e de alguma maneira poder contribuir com informações tão preciosas no tocante ao Antigo Testamento e poder também participar desse projeto que eu tenho certeza que vai mudar a vida de centenas e centenas de pessoas para milhares e milhares de pessoas. Ô, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos com o nosso coração radiante. Hoje tivemos uma reunião importante aqui, a reunião acabou há poucos minutos, né, tratando da preparação da nossa faculdade para receber a visita do MEC. Já foi marcada, né, naquele dia que nós tivemos uma conversa aqui, falávamos sobre essa marcação, que gostaríamos que fosse ainda esse ano. Já recebemos o comunicado, o MEC já agendou a visita Glória a para Deus. fazer a autorização da nossa graduação. Então, eu creio em Jesus, nosso Senhor, que no próximo ano, início do próximo ano, nós já estaremos com a nossa graduação funcionando. E você, né, já te convidei, certamente fará parte do corpo docente da nossa graduação. Isso aí é uma grande vitória do povo de Deus, né? Porque nós vemos tantos empreendimentos educacionais, tantas pessoas promovendo cursos na sua área, na área secular, em tantas áreas. Nada disso é ruim, é bênção também. Mas quando nós estamos fazendo um trabalho específico para o crescimento do reino de Deus, para o ensino da sua palavra, isso faz diferença, né? Isso toca no céu e alegra demais o nosso coração. Já estou deixando aqui em primeira mão essa notícia para você e para quem está nessa live. Hoje tivemos uma reunião importantíssima com a presença do nosso querido pastor Silas Filho, que nos está dando todo o apoio para esse projeto. E em breve a nossa Faculdade Vitória em Cristo terá não apenas o curso livre, que está sendo uma grande vitória para todos nós, mas também a nossa graduação com reconhecimento do MEC. Eu quero até aproveitar esse início, eu vou fazer depois da oração. Eu gosto de começar sempre orando, né? Eu tenho declarado aqui, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos de verdade, nós cremos na palavra como autoridade divina, ela é absoluta, não há relativismo na palavra de Deus, e todo aquele que crê na Bíblia, crê na palavra como a palavra de Deus suprema, nós acreditamos no poder da oração. A oração nos eleva aos céus, a oração nos conduz a falar com Deus. E eu sempre tenho começado todas as lives com uma oração, para render graças, louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar? Convido a todos que estão na live, que se puderem, fechem seus olhos, porque nós vamos elevar o nosso pensamento e a nossa voz ao nosso Deus. Pai eterno, soberano, Senhor, Criador, Deus Todo-Poderoso,
exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estarmos agora reunidos por intermédio desta tecnologia. Senhor, quantas pessoas em lugares diferentes estão agora unidas. E, Senhor, unidas no teu nome, somos igreja. Somos a tua igreja nesse momento, porque estamos reunidos no teu nome. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 no teu nome, o Senhor está presente. Podemos estar em lugares físicos diferentes, mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, estamos unidos, Senhor, no teu nome. Abençoa o teu servo, pastor Douglas do Carmo. Abençoa a sua família, abençoa o seu ministério, abençoa seus projetos, que a tua boa mão, a tua mão poderosa esteja sobre ele em cada momento, em cada situação, em cada decisão, que ele seja dirigido pelo Senhor. E eu te peço por cada pessoa que já está conectada, aqueles que ainda vão se conectar, aqueles que assistirão essa live depois, porque não poderiam assistir agora ao vivo. Senhor, que o Senhor os abençoe, abençoe seus lares, suas famílias. Senhor, que a tua mão poderosa venha ajudá-los a vencer as suas lutas, batalhas de cada dia. E entrego nas tuas mãos, Senhor, este projeto. Abençoa a Faculdade Vitória em Cristo. Abençoa a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Abençoa o nosso pastor Silas Malafaia. Abençoa o nosso pastor Silas Filho. Abençoa, Senhor, cada professor desse curso. Abençoa cada aluno desse curso. Senhor, nos ajuda a cumprir, a alcançar tudo aquilo que o Senhor nos tem dirigido e colocado em nosso coração. Eu te agradeço parte deste projeto e peço, Senhor, a tua bênção sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tenho Glória certeza a Deus. que você já foi abençoado. Dá um amém aí, meu irmão. Você que está na live, que orou com a gente, escreve aí um comentário. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Desse jeito. Bênção de Crente é Deus. assim, hein? Crente é assim. Não é porque estuda que não tem presença de Deus. Não é porque estuda que não tem unção. Nós estudamos, nós nos aprofundamos, mas nós temos unção, temos Espírito Santo sobre a nossa vida. Somos dirigidos pelo Senhor. Aí, ó, daqui a pouco eu vou falar em mistério aqui, hein? Não vai se escandalizar ninguém na live, não. Porque Deus está comigo aqui, Deus está contigo aí Glória também. a Deus. Eu tenho certeza disso. Meu amigo, antes de começar a te fazer a primeira pergunta, né? Nossa live só tem três grandes blocos de assunto, mas eu queria fazer um esclarecimento para todo mundo que está na live, porque é algo que as pessoas têm perguntado. Nós temos respondido antes dessa live, eu não sei até se o irmão entrou, ele estava me fazendo uma pergunta no WhatsApp 1 minuto antes da live começar, né, que é a questão do curso livre e a questão da graduação. Entenda bem, meu irmão. Curso livre não é curso superior. Curso livre não é graduação com reconhecimento do MEC. Curso livre é um curso que nós podemos montar do nosso jeito. Por isso que ele é chamado de livre. Ele não está dentro das amarras, dentro das regras que o MEC exige. Uma graduação é curso superior. Curso superior, você tem que estar ali dentro. Eu acabei de falar no início, vamos receber a visita do MEC. Corpo docente tem que ter aquela titulação. Então, diferente. Curso livre, nós montamos do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós queremos alcançar. Tá? Então, o que nós estamos promovendo nesse momento, anunciando, né, te motivando, fazendo essas lives de lançamento, é um curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Como é que é esse curso, pastor? Esse curso tem 18 meses, uma aula por semana. Essa aula vai ser ministrada presencialmente no Rio de Janeiro, em 2 lugares, na Devec Taquara e na Devec Penha. Tá? Na Devec Taquara será às quintas-feiras, na Devec Penha será às sextas-feiras,
de 20 às 22 horas. Essas aulas serão gravadas e depois colocadas na sala de aula online para que o aluno possa rever, ou para aqueles alunos que não são presenciais. Nós já temos alunos fora do Brasil, temos alunos da DEVEC Portugal que já estão matriculados. Esses alunos vão assistir a aula gravada no ambiente virtual de aprendizagem, na sala de aula online. Tá? Então, eu queria que você entendesse bem a diferença de curso livre para a graduação. A Faculdade Vitória em Cristo vai ter uma graduação em teologia? Sim. Nós estamos no processo do MEC. É um processo bastante trabalhoso, tá? Não é fácil, tem que credenciar a faculdade e precisa autorizar o curso. Depois do curso autorizado, nós podemos oferecer a graduação, e depois que a primeira turma se forma, aí esse curso se torna reconhecido pelo MEC. Até isso muitas pessoas têm dúvida. A diferença entre o que é autorização e o que é reconhecimento e o que é credenciamento. Credenciamento é institucional, da faculdade. A autorização é do curso, para a gente poder montar a primeira turma. O reconhecimento vem após a formatura da primeira turma. Aí o curso se torna reconhecido pelo MEC. Mas desde o início ele já é autorizado. Tá? Isso aí é uma questão importante. Gosto de esclarecer isso, porque é uma dúvida de muitas pessoas. E já deixo aqui também a mensagem: se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar. Tá? O meu perfil está aí, Prof. Isaías JR. Você pode me chamar, pode chamar no perfil da faculdade, que alguém da equipe também vai te responder. Mas, meu amigo pastor Douglas do Carmo, deixa eu aproveitar a sua presença, né? Eu tenho que falar menos e ouvir mais. A minha primeira pergunta para você é a mesma que eu tenho feito para todos os professores que a gente tem feito live aqui. Eu queria que você falasse sobre a importância da teologia nos dias de hoje, né? Dias conturbados que nós estamos vivendo. Temos visto tantos absurdos no meio da própria igreja, escândalos. Jesus falou sobre isso, né? Que haveria os escândalos, e nós temos visto. E como é que fica a questão do estudo da teologia, tanto para o cristão, pessoalmente, como para a igreja como instituição? Fala um pouco disso para nós. Verdade, é verdade. Muito boa e muito pertinente a pergunta. Bem, primeiro eu gostaria de iniciar a resposta mostrando que a teologia ela vem alcançando um espaço jamais antes ocupado na história da Igreja Evangélica Brasileira, diga-se de passagem. Hoje, a procura e o desejo por um conhecimento mais profundo da Bíblia Sagrada se tornou praticamente que algo dentro da vida piedosa e devocional de muitos cristãos. O que significa dizer, pastor Isaías, que a teologia já deve e já está fazendo parte da piedade religiosa de um cristão. Então, se o cristão achava que ele poderia desenvolver uma vida espiritual através da leitura comum da palavra de Deus, da prática do jejum e da contínua oração e a ligação com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus, ele já consegue observar o quanto a teologia pode somar nesse processo de edificação pessoal. Então, só pelo fato de o cristão comum, né, o cristão já se atentar para a ferramenta teológica como uma espécie de ajuda, de preparo para uma qualificação, para uma habilitação no conhecimento de Deus e de sua palavra, bem como de toda a vida, já mostra para nós a importância da teologia para o cristão. Eu continuo respondendo essa pergunta muito importante, querendo mostrar o quanto a Bíblia Sagrada, ela, ao mesmo tempo que é suficiente, é também um livro de difícil compreensão. Eu acho que o Senhor deve reconhecer isso, e eu também, enquanto pastor, enquanto professor, reconheço que até para nós, ministros, a Bíblia é um livro de difícil interpretação. E que nem sempre a gente vai conseguir interpretar a Bíblia fielmente somente à luz do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo é suficiente, mas o Espírito Santo tem aquele papel de revelar aquela palavra para o nosso coração, para saciar o nosso desejo de conhecer a Deus. Agora, outros aspectos da palavra de Deus,
eles só vão conseguir ser desdobrados adequadamente através da ferramenta chamada teologia. Então a gente pode dizer que a teologia ela é algo fundamental, indispensável para qualquer cristão que tenha o desejo de conhecer a fundo a palavra de Deus. E isso desde Gênesis até o livro do Apocalipse. A igreja é que é recompensada quando um cristão conhece bem a palavra de Deus através do veículo da teologia, porque ela se protege das heresias. Eu diria que isso é a principal salvaguarda da igreja que conhece a teologia. Estava lendo agora há pouco tempo uma frase de Blaise Pascal, e Blaise Pascal diz que graças à heresia e aos hereges é que conseguimos saber o que de fato é doutrina e ortodoxia. Então, quando a gente descobre o quanto a teologia tem e pode acrescentar na vida do cristão, quem é recompensado com isso, evidentemente, é a igreja, com a boa e pura e simples pregação da palavra de Deus, uma adoração genuína, uma comunhão verdadeira e, evidentemente, isso vai diminuir a maneira como o cristão observa a vida lá fora. De que maneira? Eu digo isso sempre para os meus alunos. A teologia, ela é uma ciência que, inclusive, nos ocupa de pensar coisas alheias, por exemplo. De pensar coisas relacionadas à vida do outro, por exemplo. Paulo diz um texto muito interessante. Quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, Paulo, de alguma maneira, já nos convida a transcender no pensamento. Não há nada mais especial que nos convida a transcender no pensamento, senão a ferramenta da teologia. Então, posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que tanto o cristão ganha com a teologia, como a igreja ganha com a prática da teologia. E eu penso, evidentemente, que é esse o desejo do pastor Silas Malafaia. Não é simplesmente abrir uma instituição para poder oferecer um curso de teologia. Não. A intenção, sem nenhum tipo de dúvida, é preparar o cristão para esse tempo tão difícil, um tempo de grandes questionamentos, tempo de ataque frontal à fé cristã, e ainda um tempo em que se multiplica o número de desigrejados, que já são mais de 10 milhões de pessoas aí, de acordo com censos mais livres, é verdade, que optam por servir a Deus dentro da sua casa. E a pandemia praticamente que colocou isso para fora, pastor Isaías, revelando o quanto é importante a teologia para reforçar a importância da comunhão e a importância da reunião dos santos. Que palavra abençoada! Já no início dessa live, né? Uma palavra de despertamento para todos que estão nos assistindo e para aqueles que vão assistir essa live depois, porque isso já é até uma coisa mais antiga, em que as pessoas diziam que não se devia estudar a teologia, porque a teologia fazia com que a fé viesse a se esfriar, né? Nós chegamos a conversar pessoalmente sobre esse assunto, num dia que estávamos aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Aquele ponto que nós conversamos sobre isso. Acho que é importante que as pessoas entendam que a teologia, na verdade, a boa teologia, eu destaquei isso na última live, a boa teologia, a teologia que respeita a palavra de Deus como autoridade divina, ela não leva ninguém ao esfriamento da fé. Pelo contrário, né? Essa teologia aproxima as pessoas de Deus por meio da palavra. Fala só um pouquinho sobre isso, Douglas, aí, por favor. Olha, eu penso que essa é uma pergunta fundamental e eu já respondo dizendo que isso é um mito. Isso é um mito. É uma resistência de muitas pessoas que não tiveram contato com bons teólogos, homens de Deus, mulheres de Deus, e que acabaram se frustrando ou saindo envenenados pela péssima teologia. E é possível identificar rapidamente uma péssima teologia. Qual é a péssima teologia? E que, portanto, não é uma teologia cristã, não é uma teologia que louva a Deus. É uma teologia que, de alguma maneira, relativiza a Bíblia. Qualquer discurso teológico que relativize a Bíblia não é uma teologia denominacionalmente cristã. Não é. Não pode ser uma teologia denominada cristã. Ou qualquer um tipo de discurso teológico que altere frontalmente as características de Deus reveladas em sua palavra, também, de qualquer maneira, ela não é uma teologia denominada cristã. Bom,
Eu poderia dizer que eu me apaixonei mais por Deus, eu amei mais a Deus depois da teologia. Eu tinha um desejo por conhecer a Deus mais profundamente, olhava com muita admiração homens e mulheres de Deus que subiam ao púlpito para poder comunicar a sua santa palavra, e aquilo gerou em mim um desejo de me aprofundar. E eu descobri que poderia me aprofundar no exercício da teologia. E o resultado foi uma paixão, um amor por Deus e, acima de tudo, o descobrimento da minha missão, ou a descoberta da minha missão. Pastor Isaías, posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Há muitos cristãos no nosso meio que assistem semanalmente aos nossos cultos, às reuniões, e saem edificados, e são homens e mulheres de Deus comprometidos com a palavra de Deus, mas que ainda não descobriram a sua vocação, que ainda não descobriram a sua missão. Eu não tenho dúvida que a teologia faz esse trabalho de alinhamento, de adequação, de encaixe e, portanto, de descoberta. Eu descobri a minha vocação pastoral na prática da teologia. Eu descobri a minha vocação missional, enquanto autor, enquanto professor, enquanto escritor também, na prática da teologia. Então, como é que a gente consegue responder isso? Eu digo isso como disse para o senhor pessoalmente. O problema da teologia é o teólogo. Esse é o problema. O problema da teologia é o teólogo, não é a ciência em si. A teologia é a ciência do divino, é a ciência das coisas sagradas, é a ciência da fé, como já dizia o Karl Rahner. Mas nós precisamos entender que o problema da teologia é quando o teólogo não tem responsabilidade em salvaguardar o aspecto inspirador da palavra de Deus e, de alguma maneira, vai intoxicar os mais simples. É uma palavra poderosa, forte para todos nessa tarde, né? Temos que tomar muito cuidado. Esse assunto já surgiu em outra live. Temos que tomar muito cuidado com a fonte onde nós estamos indo buscar a água que estamos bebendo teologicamente falando. Muito cuidado com os livros que você lê. Pode falar. Eu posso interromper o senhor um instante? Eu louvo a Deus pela Faculdade Vitória em Cristo, porque é uma faculdade, além de confessional, ela tem por detrás uma igreja. Por que eu digo isso? E digo isso com muita esperança. Depois do credenciamento, das regularizações do MEC, oferecendo cursos de teologia a nível de graduação, né, de ensino superior, muitas instituições de teologia acabaram perdendo o contato com a igreja sob o argumento de que o curso deveria ser neutro. E não existe neutralidade quando o assunto é teologia. Aliás, já se diz que não há neutralidade em praticamente nada. Há sempre pressuposto carregado por detrás das nossas falas. E é aqui que eu gostaria de fazer um apelo a todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão e todos aqueles que querem fazer a inscrição, que eu recomendo, evidentemente, na Faculdade Vitória em Cristo, seja no curso livre como no curso de graduação, é que há detrás do ensino teológico uma igreja, o que seria, portanto, todo o ensino que vai se derivar na instituição, ele tem por pressuposto inicial o compromisso e o relacionamento com a igreja de Jesus, com a igreja de Cristo, porque o argumento é esse, pastor Isaías. Não, aqui o nosso curso é livre, não, aqui o nosso curso é neutro, e quando você chega lá, ele só é neutro no tocante aos aspectos do cristianismo e da fé pentecostal, mas muitas vezes ele não é neutro quando o aspecto é liberalismo teológico, criticismo exacerbado, racionalismo cartesiano. Então, não há neutralidade tanto para aqueles que dizem que oferecem determinado curso de teologia simplesmente por não ter ligação com a igreja. E eu deixo aqui um apelo: procure o curso de teologia da Vitória em Cristo justamente por esse fator, que tem uma igreja por detrás, uma igreja histórica, uma igreja abalizada e, evidentemente, uma igreja bíblica. Que palavra boa, é isso aí. Tome cuidado, inclusive com a literatura que você consulta, né, com o que você ouve na internet. Hoje a internet abriu essa possibilidade, cada um fala o que quer, cada um se expressa da maneira que acredita, e tem muita gente bebendo água suja, bebendo água estragada, bebendo água rota, né, sem saber. Então, esse ponto é um ponto importante. E como você falou, pastor Douglas, acerca da base da igreja para a nossa faculdade, a hora vai embora, né? Já foram aí 25 minutos, meu Deus.
Eu queria que você... Nós acreditamos muito, nosso pastor defende muito isso, né? A questão da nossa história. A nossa história diz quem nós somos, né? Nós não aparecemos de repente. Há uma história que vem nos dar autoridade. E eu queria que você falasse da sua história, né? Você está no quadro docente do curso livre de teologia, também já está no quadro docente da graduação, quando nós já tivemos a possibilidade de oferecer, e nós já conversamos pessoalmente, eu já o conheço um pouco, mas eu gostaria que você falasse para aqueles que estão na live, aqueles que vão assistir depois, que você fale um pouco da sua história, fale da sua formação acadêmica, da sua experiência docente, da sua experiência ministerial como pastor. Pode falar da sua família, porque família hoje eu acho que é a maior marca da nossa história. Então fala um pouquinho aí para o nosso pessoal, quem é o pastor Douglas, que vai ser nosso professor. Muito bem. Como então fui apresentado, eu venho de uma família de julgo desigual, tenho o meu pai, querido pai, Milton Pereira, não cristão, e a minha mãe, membro da Assembleia de Deus em São João de Meriti, pastor Edgar Santos de Amorim, cristã, piedosa, mulher de oração. Tenho mais 3 irmãos, um falecido no ano de 2007, e infelizmente sofreu um acidente na saída do Maracanã, e 4 filhos desviados, 4 filhos fora da presença de Deus. No ano de 2009, com 21 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Cristo na Assembleia de Deus em Bom Sucesso e que lá estou até hoje. Me casei então no ano de 2010 com uma jovem chamada Patrícia e com ela temos 2 filhos, o Estevão, que agora vai fazer 4 anos, e a Noemi, de apenas 4 meses. 22 anos, me casei, sem profissão, servindo na Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Meu pastor chama-se pastor Jaime Soares, um beijo aqui para o meu pastorzão, se ele assistir daqui a algum tempo. Foi quando então comecei a servir na igreja como obreiro, aluno de escola dominical, frequentando os cultos, servindo a igreja, servindo a Igreja de Cristo. Descobri então a teologia muito cedo, no ano de 2011. Ano de 2011 eu comecei a fazer um curso básico de teologia oferecido pela nossa própria igreja. No ano de 2012 tive a oportunidade de lecionar na escola bíblica dominical, comecei a ser professor de escola bíblica dominical na classe de jovens adolescentes, passou um tempo, o pastor me colocou na classe de obreiros. No ano de 2012 eu tive então a minha primeira experiência lecionando teologia paulina no curso da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e lá estou até hoje, continuo dando aula também no seminário livre da nossa igreja Assembleia de Deus em Bom Sucesso. No ano de 2013 então fiz uma faculdade de teologia. Então, fiz uma graduação de 4 anos, 2013, 14, 15 e 16. Fiz a faculdade de teologia e, terminado, fiz uma pós-graduação em Novo Testamento. Então, tecnicamente, sou especialista em Novo Testamento. Terminei no ano de 2017, 2018. E no ano de 2018 prestei meu primeiro concurso para o mestrado na PUC-Rio, não passei. No ano de 2019, tentei o meu segundo concurso, passei e atualmente estou fazendo um mestrado em Teologia Sistemática na PUC-Rio. Também tenho dedicado a minha vida à produção de livros, mesmo como autor independente. Posso mostrá-los aqui no instante? Pode, claro. Então eu lancei esse livro no ano de 2017, esse livro chamado Priscila e Áquila, uma história de amor e ministério. Lembrando que eu sou o primeiro escritor brasileiro a escrever um livro sobre Priscila e Áquila. Ainda não tem no Brasil um livro sobre o casal mantenedor do ministério do apóstolo Paulo. No ano seguinte, 2018, lancei esse livro chamado Espetáculo ao Mundo, Temores e Tremores em Atenas, a temporada do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. No ano de 2019, eu lancei esse livro chamado João Batista, sacerdote de rua, profeta do povo. No ano de 2020, portanto, ano passado, eu lancei esse livro chamado Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Irmãos da Igreja de Jerusalém. Deus tem me dado a graça de produzir alguns artigos. Esse mês mesmo, eu lancei um artigo num dos periódicos do Jornal Oficial das Assembleias de Deus do Brasil. Então, assim tem sido a minha carreira na área da teologia. Não abandonei em momento algum a minha piedade devocional. Diácono na Assembleia de Deus por 8 anos e agora no ano de 2019, pastor Jaime Soares me ordenou ao Ministério Pastoral e lá auxilio o corpo de pastores
da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Então eu posso resumir aqui nesse momento que a minha vida teológica, ou a minha vida na academia teológica, ela sempre esteve ligada com o meu exercício de fé pessoal. Então, como disse aqui, reitero, né, eu não tenho uma vida acadêmica divorciada da igreja. E eu quero reprisar aqui as palavras de um dos meus professores, Moisés Martins. Ele dizia, é assim que tem que ser o crente pentecostal, é assim que tem que ser o teólogo pentecostal. No dia, ele fala sobre a complexidade da doutrina da Trindade e à noite ele está na igreja expulsando o demônio. Pronto, olha, ótima combinação. Essa é a combinação. É falar sobre a complexidade da teologia e à noite está exercendo o Espírito Santo com poder e com glória. Então, essa é a minha carreira, esse é o resumo assim, da minha vida. Estou aí próximo, se Deus quiser, encerrando o mestrado aí, ingressar no doutorado, tudo isso para poder servir a Igreja de Cristo. Ô, meu amigo, que coisa boa ouvir esse relato, né? Mostra para nós que é possível, né? Ser um estudioso da palavra e continuar sendo homem de Deus, homem de família, um homem que se dedica ao reino de forma completa, ampla, total. Não se torna, o estudo da teologia não nos afasta de Deus, pelo contrário, ele vem nos aproximar. Linda a sua história, que Deus te abençoe cada dia mais, que Deus abençoe sua família, seu ministério, seu chamado, porque você foi chamado para mestre, e que sempre você possa entregar a Deus aquilo que Ele já te deu, que é a sua própria vida. Meu amigo, a hora está indo embora. Já foram meia hora aí, já 32 minutos de live, o tempo não para, alguém segura esse relógio. E eu quero ir para o ponto mais importante da nossa live, né? A gente sempre deixa para o final. E eu quero que você fale um pouco da sua disciplina, né? O pastor Douglas vai falar no nosso curso, vai ministrar sobre a teologia do Antigo Testamento. Essa vai ser a primeira aula, não vai ser a única, tá? Teremos outras aulas do pastor Douglas. Mas a primeira aula que ele vai ministrar será a teologia do Antigo Testamento. Eu sei que é uma coisa ampla, eu sei que é bastante assunto, mas tenta fazer um resumo do que você vai ensinar nessa aula no curso livre de teologia. Ok, obrigado. Bom, eu posso dizer aqui nesse momento o que o aluno do curso livre de teologia pode esperar dessa disciplina Teologia do Antigo Testamento. A minha previsão é trabalhar pelo menos 4 eixos. Número 1, definição. É sempre importante a gente partir de definições. Então, eu pretendo fazer uma definição do conceito de teologia do Antigo Testamento, que é um pouquinho variado do conceito de teologia de maneira geral. Por quê? Porque a teologia ela é feita de dentro para fora, ou seja, dentro da Escritura e repensa a Escritura e a fé à luz dos problemas atuais. A teologia do Antigo Testamento ela não nos permite sair da Bíblia, porque ela é do Antigo Testamento. Sendo ela, portanto, de propriedade do Antigo Testamento, o nosso dever seria, e é o que eu quero que o aluno espere do curso de teologia, da disciplina Teologia do Antigo Testamento, que ele consiga observar como a teologia do Antigo Testamento ela anda por toda a Escritura. Nesse caso, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E eu também preciso, né, explicar isso. Sendo o Antigo Testamento um livro que foi escrito em mais de 1000 anos, né, a teologia ela vai encontrando o seu processo, né, de evolução até o seu acabamento final na pessoa humana de Deus. E a pessoa humana de Deus, evidentemente, é o nosso Senhor Jesus. Então, na verdade, a teologia, ela vai passar, a teologia do Antigo Testamento, ela passa por 3 processos. A revelação, ela vai acontecer a partir de Moisés, pelo menos o Moisés é o autor de todo o Pentateuco, então a revelação especial, ela vai começar em Moisés, não a revelação de Deus, era muito antes, evidentemente. Ela começa com Moisés, então toda aquela relação de Deus com Moisés, ela vai terminar na concepção do livro, ou seja, na concepção do Antigo Testamento. O Deus que se revelou a Moisés e aqueles personagens do Antigo Testamento se encerra numa noção de livro. Que livro é esse? Bíblia Sagrada. Então, a partir do momento da confecção e da preparação do Antigo Testamento, você tem uma revelação maior nesse momento,
uma revelação maior, que é na humanização do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente precisa fazer esse traçamento linear e poder observar, pastor Isaías, como se deu a revelação de Deus progressivamente em cada etapa da história de Israel, sobretudo sobre os aspectos fundamentais. Então, a partir da definição, a gente vai então mostrar como é feita essa tarefa. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar muito legal aqui para quem está nos acompanhando. Veja bem, quando a gente tem o período da monarquia, que é um período muito longo, e também um período de altos e baixos do povo de Israel, surge em Israel a concepção de Deus como sendo rei. Essa concepção de Deus como sendo rei é uma concepção que ganha muita força e ganha muito espaço no Antigo Testamento, justamente porque o povo entra na concepção de monarquia. Então a gente pode se dizer que a teologia do Antigo Testamento será sempre uma conversa entre os aspectos divinos e, sobretudo, os aspectos humanos, porque são os aspectos humanos que concebem a teologia. A teologia é um produto do homem, não é um produto de Deus. Deus se permitiu ser conhecido pelos homens para que os homens pudessem elaborar a teologia. E como há muitos homens no Antigo Testamento, nós vamos pontuar os aspectos teológicos desse texto do Antigo Testamento nos principais escritores do Antigo Testamento. Moisés, então, teremos Samuel, nós teremos o rei Davi e teremos os profetas. E vamos mostrar como as concepções culminam para a humanização de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o que seria fundamental? Se eu estiver falando muito, por favor, você me interrompa, tá? Pode o que é fundamental? O que é fundamental para a gente poder conhecer bem a teologia do Antigo Testamento? É tentar, e eu vou mostrar isso para os alunos, não com 100% de precisão, porque não vai ser possível mostrar com 100% de precisão. Mas a teologia do Antigo Testamento, ela ficará muito mais fácil de se compreendê-la se a gente tentar arrumar os textos bíblicos numa possível ordem cronológica, porque assim a gente vai conseguir dimensionar como a percepção de Deus no homem, ela vai culminando para o processo da humanização de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Quando a gente observa o livro de Gênesis e quando a gente observa todo o Pentateuco, grosso modo, você já tem um prenúncio profético da encarnação do Messias, de Jesus. Ela vai se tornando cada vez mais próxima. Dentro do corpo dos textos proféticos, você observa prenúncios, pastor Isaías, de que toda aquela prerrogativa que já começa sendo expressa no livro do Gênesis, ela tende a caminhar para uma aproximação. Se as pessoas pensam que o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, é um livro que coloca Deus numa dimensão transcendental tão somente que um novo presta esse serviço, não. A teologia do Antigo Testamento já mostra isso dentro do seu planejamento cronológico, que é o que tentaremos fazer, ok? Com uma possível segurança. A gente percebe o quanto Deus sempre se demonstrou interessado em participar da vida do seu povo. E isso ele fez pelo seu próprio Espírito, em seguida pela Bíblia, e que por fim deu-se então a revelação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é quando então entra-se, vou deixar para o professor do Novo Testamento, que vai conectar o Novo Testamento e Deus passa a se revelar através do livro chamado Bíblia Sagrada como um todo, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Eu preciso também falar sobre a recompensa da tarefa da teologia do Antigo Testamento. Há muitas pessoas que dizem, e dizem até equivocadamente, que o grande benefício é dado a Deus sobre aquele que se empreende estudar a teologia do Antigo Testamento. Mas volto a dizer, Deus sempre quis fazer essa parceria, essa ligação, essa relação com o homem. Então a teologia nada mais é do que um autoconhecimento. Olha que coisa legal. A teologia do Antigo Testamento nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Quanto mais Deus se revela na escritura do Antigo Testamento, mais o homem consegue ter uma autopercepção sobre o que é.
É por isso que você vê os homens no Antigo Testamento se humilhando. E tem uma coisa muito bacana no cristianismo como um todo. Se tem uma forma de se humilhar positivamente, é na religião cristã. É impressionante isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu sei que isso é um texto do Novo Testamento. Mas vários textos, seja nos Salmos, seja no livro do profeta Isaías, próprio profeta Isaías, quando tem a revelação de Deus, ele se auto-humilha, ele se humilha. Por quê? Tamanha é a revelação da glória divina que o homem acaba tendo uma percepção sobre o que é e sobre quem é. Então a gente consegue observar isso, é até um pouco cômico dizer isso, muito bacana dizer isso, que nós não temos problema nenhum em nos humilhar, pelo menos diante de Deus. Diante dos homens já é uma outra questão. Mas pelo menos diante de Deus, o ser humano não tem problema nenhum em se humilhar. Por quê? Porque quanto mais ele conhece Deus dentro do planejamento da teologia do Antigo Testamento, ele se autoconhece. Então, na verdade, o grande recompensado pela tarefa da teologia do Antigo Testamento é o próprio homem. Então, é por isso que é de interesse daqueles que querem fazer a inscrição, de que vão fazer a inscrição e de que você vai se encontrar comigo lá em determinada data para a gente poder estudar a teologia do Antigo Testamento. E por fim, eu gostaria de discorrer sobre alguns temas do Antigo Testamento. Isso aqui é um pouco polêmico, não para nós, mas para judeus. Eu digo isso com muito respeito a judeus que não creem em Jesus. Mas tem um tema que a gente precisa provar dentro da teologia do Antigo Testamento. E qual é, o pastor Isaías? A trindade no Antigo Testamento. Número 1, judeus não acreditam em trindade. Número 1, judeu não acredita em trindade. Se você for a Israel, eu nunca fui, né? Eu não tive a oportunidade de ir, mas quem já foi, eu sei que o senhor já esteve lá. Bom, quem vai a Israel vai se deparar com esse grande impeditivo. O judeu não acredita em trindade. E nós acreditamos na trindade. Mas a trindade é um tema que se discorre no final do Antigo Testamento. Você tem ali Apocalipse já falando da atuação da trindade. Aliás, o Novo Testamento por inteiro já fala da atuação da trindade, mas não existe a palavra trindade no Novo Testamento. Ela é decorrente do ministério de Tertuliano de Cartago. Então essa é a nossa tarefa. Como assim? Se não existe trindade no Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, e eles não creem na trindade, nós, cristãos, temos que dar conta de encontrar a trindade na teologia do Antigo Testamento. E a pergunta que fica é, bom, tem trindade no Antigo Testamento? Estude teologia do Antigo Testamento, que você vai perceber que tem trindade no Antigo Testamento. É essa a nossa tarefa. Então a gente vai descobrir quem é a trindade, a gente vai descobrir quem é o homem e como se faz a vida. Então, a teologia do Antigo Testamento ela tem uma aplicação tridimensional, certamente. Ela, de alguma maneira, olha para cima, ela olha para o horizonte, ela olha para baixo. Então, a gente vai tentar fazer isso discorrendo sobre os principais personagens do Antigo Testamento no tempo que a gente tiver. E tenho certeza, já vou declarar aqui de antemão, vai descobrir paixão, vai descobrir amor e vai ficar um pouco mais fácil de se compreender a Sagrada Escritura, pelo menos menos difícil de se compreender a Escritura. E aí, se o senhor pudesse, se o senhor quisesse, eu me interrompa aí no devido tempo. Eu gostaria de falar só mais uma questão no tocante à teologia do Antigo Testamento. Se a gente entender a teologia do Antigo Testamento nesse planejamento linear, que é o que eu proponho, a gente vai entender, isso aqui vai ser muito importante para quem está nos acompanhando, que não há contradição na Bíblia Sagrada. Não há contradição. Essa é a denúncia dos críticos. A denúncia dos críticos é o seguinte, Pastor Douglas, vou dar um exemplo. Os críticos geralmente argumentam da seguinte maneira. Pastor Douglas, eu quero saber a seguinte verdade. O Moisés do Êxodo estabeleceu a Páscoa para ser comida e celebrada em casa. O Moisés do Deuteronômio já diz algo relativamente diferente. O Moisés do Deuteronômio já tenta falar que a Páscoa é para ser celebrada no tabernáculo, no santuário. Pastor, e agora? Há uma contradição? Não, senhoras e senhores. Nenhuma contradição. Quando a gente coloca os textos dentro do seu planejamento linear, a gente descobre que Moisés ainda não havia pensado sobre a ideia de um santuário permanente. Agora, no livro de Deuteronômio, que o povo chega no processo final da peregrinação, Moisés já pensa num santuário permanente e que futuramente se tornará templo. Portanto, as Páscoas deixariam de ser celebradas em casa para ser celebradas no santuário. É simples, basta a gente conectar e tentar arrumar os textos numa possível dimensão cronológica que não há nenhum tipo de contradição na palavra de Deus. O que há é a revelação progressiva ou a evolução do pensamento teológico
devido a algumas circunstâncias históricas que aqueles personagens viveram. Vou dar um exemplo aqui, e é um exemplo polêmico, mas é libertador para, de repente, quem não sabe, só para quem não sabe. Se discute muito o livro de Jó. Nós vamos passar sobre o livro de Jó. Senhoras e senhores, se prepare, teremos uma fala sobre Jó muito bacana. E muita gente fala assim, pastor Douglas, quem é o autor do livro de Jó? Quem escreveu o livro de Jó? Quando surgiu o livro de Jó? A gente consegue se aproximar um pouquinho, não do autor, que ainda permanece indefinido. E lá eu vou dar alguns palpites. Mas o que é mais importante de se perceber dentro do livro de Jó é o tema que ele trata, que é o sofrimento do justo. Opa, é um tema que nos interessa muito. O sofrimento do justo entra na história de Israel num momento muito delicado e de discussão. E qual era a discussão? A discussão era se Deus de fato só abençoava o justo e o ímpio não era abençoado. E o justo não deveria passar por privação pelo fato de ser justo. E que, portanto, a aprovação ela é algo que é de dimensão ou de aplicação para quem vive na vida de impiedade. Bom, se isso é uma verdade, como se estava discutindo em Israel, o que se dirá do homem mais justo da terra chamado Jó? Ou seja, o livro de Jó, ainda que a gente não saiba o autor definitivo do livro de Jó, naquele dia lá eu vou arriscar um palpite, mas é possível entender que o livro de Jó tem muito interesse para discutir essa relação do justo se sofre ou não. A pergunta é, justo sofre? É claro que justo sofre também. É claro que justo passa por privação. E o livro de Jó tenta responder isso num momento muito importante, quando já havia pessoas em Israel que já estavam questionando se de fato o justo sofria ou não. Então pode-se perceber o quanto a revelação vai se progredindo para chegar na culminação da humanização de Deus na pessoa de Jesus. É forte, Brasil! Meu amigo, que aula linda! Ficava aqui a tarde toda te ouvindo. Aí, só aplausos aí, dá um glória a Deus aí, povo. Muito bom, muito bom. Muito Valeu, feliz galera. de te ouvir. E olha, você que está aí assistindo essa live, você que vai assistir depois, faça a sua inscrição no curso, aproveite enquanto está aberto, enquanto tem vaga, se inscreva, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, vai ser um grande aprendizado. Meu amigo, eu só posso te agradecer, nosso tempo já estourou, né? Já são 48 minutos de live, e eu sou muito grato a Deus por te conhecer, agradeço o nosso amigo pastor Bruno Fernandes, que também é professor do curso e que fez o Fica trabalho, aqui minha gratidão, né, pastor Bruno. de nos unir aqui, de nos relacionarmos. Já nos conhecíamos, mas o Bruno nos aproximou. Verdade. E eu estou muito feliz com essa Obrigado, parceria, Bruno. com essa amizade. Deus te abençoe, Bruno. E daqui para frente, gente, olha, fica ligado, né? Acessa lá o Vitória em Cristo, segue o perfil da faculdade. Faça, se você não fez sua inscrição, aproveite. Já falei bastante do curso. O curso começa dia 12 de março, uma sexta-feira, aula inaugural com o nosso pastor Silas Malafaia. Tenho certeza que você não vai perder. Ela vai ser ministrada presencialmente na DEVEC sede, 20 horas da noite. Depois o vídeo vai para o ambiente virtual de aprendizagem, como todas as outras aulas. Meu amigo, eu quero só dar mais um aviso. Hoje eu tenho outra live ainda do curso, né? Essas lives fazem parte do lançamento do curso. E hoje você não pode perder. Hoje à noite, 8 da noite, 20 horas, tem uma live com a pastora Elisete Malafaia sobre aconselhamento e psicologia na igreja. Não perca essa live. E eu peço a você, compartilhe, sabe? Clica lá, marca pessoas, no quem é do Facebook, compartilha no Facebook, porque sem dúvida vai ser uma live fenomenal. Estou aqui preparando meu coração, né? Vou fazer uma live com a minha pastora. Sabedoria por segundo. Sabedoria por segundo. Não é fácil não, filho. Tem que ficar com o coração bem firme aqui, que vai ser forte. Verdade. E a última coisa, eu aprendi com o Bruno na primeira live que a gente fez, foi a dele, e a gente ele me ensinou para a gente pedir às pessoas para fazerem um print, né, da tela e compartilharem. E a gente faz um print assim, ó, somos um. Faz aí o sinal aí, meu amigo. Junto comigo, que ó, legal! somos um.
Somos um, glória a Deus. Aí, galera, tira aí. Faz aí seu Manda para mim print aí, meu também. amigo. Foi. É desse jeito. Glória a Foi. Deus. Obrigado. Obrigadão. Tá bom? E aí você pega esse print, compartilha no seu story, marca a faculdade. Você vai estar nos ajudando a alcançar pessoas com a palavra de Deus. Meu amigo, Deus te abençoe. Tamo junto. Muito Em breve obrigado. a gente vai se encontrar mais uma vez. Deus abençoe a todos. Continue orando por esse projeto, porque eu sei que ele é da vontade de Deus. Fiquem na paz. Deus abençoe.